Glória a Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 28, 29 e 30. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, vem falar conosco. Vem me usar, Senhor, para falar com a tua igreja nesta noite. Me cobre com o sangue do Senhor Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor. Pai maravilhoso, eu peço em nome de Jesus. Ensina-nos a tua palavra. Senhor, Espírito Santo, esteja dirigindo esta mensagem, este culto, todo esse trabalho aqui nesta noite, de adoração ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Como nós lemos aqui, então, a respeito da parábola da figueira, eu quero falar para vocês hoje da importância da figueira, esta árvore que representa a nação de Israel, é um dos símbolos da nação de Israel, e da importância que ela tem na escatologia, ou seja, naquelas coisas que ainda estão para acontecer. Amém? Então veja só, tem 3 árvores que são símbolos da nação de Israel. A videira, a oliveira e a figueira. E nós hoje vamos falar então a respeito da figueira, certo? Então veja só, o Senhor Jesus, Ele nos disse aqui, aprendei, pois, a parábola da figueira. O que isso quer nos dizer? O Senhor estava usando essa árvore, uma figueira, para nos ensinar a respeito do final dos tempos, a respeito dos sinais do fim dos tempos. E a figueira, irmãos, ela é uma árvore que ela tem características de árvore de cerrado. O que é isso? Árvores de cerrado são aquelas árvores que não são altas. Elas são baixinhas comparado às outras árvores. Você já viu uma figueira, né? Ela é baixinha, né? Ela não é uma árvore grandona. Ela é baixinha. E quando, então, vem o inverno, ela fica totalmente sem folhas, né? Não é assim? E parece que morreu. Né? Ela seca, parece ali os ramos dela, não está morta, mas está aparentando que está seca e que está morta. Então essa é a característica da figueira. E aí ela só volta a dar folhas e depois frutos quando está se aproximando o verão. Então por isso Jesus usou essa árvore como exemplo, porque a nação de Israel, ela é comparada à figueira no sentido de que, no ano 70,
quando o general Tito, com o seu exército, invadiu Jerusalém, e para se cumprir a profecia que Jesus tinha dito, de que o templo seria destruído, né? Então, a partir daquele ano, ano 70 depois de Cristo, quando Jesus estava aqui ainda, nesta terra, ele falou para os discípulos que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. E assim aconteceu no ano 70, né? E nós sabemos que não ficou mesmo nenhuma pedra em cima da outra. Se cumpriu literalmente o que Jesus falou. Porque como o templo possuía muito ouro, eles incendiaram o templo, né? Os soldados incendiaram o templo, e o ouro que tinha no templo, ele derreteu. E derretendo o ouro, então, ele se acumulou assim no meio das pedras. Ele derreteu e entrou para o meio das pedras. E os soldados, então, para pegarem o ouro, eles tiraram uma pedra de cima da outra. Então se cumpriu o que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada, né? Então isso aconteceu mesmo no ano 70 depois de Cristo. Tanto que o general Tito, ele gritava para os soldados, né, que não eram romanos, eram soldados que se juntaram ao exército de Roma, mas eles eram descendentes de Ismael. Eles não eram romanos, eles eram descendentes de Ismael, e os descendentes de Ismael sempre foram inimigos do povo judeu. Então eles aproveitaram aquele momento que eles estavam ali como soldados e fizeram de tudo para destruir Jerusalém até o último, deixar no pó. E o general Tito, que não tinha o costume de perder a cultura do povo, da nação que ele invadia, ele gritava: não derrubem o templo, não queimem, apaguem o fogo. Mas eles estavam tão irados, porque eles odeiam o povo de Israel, o povo judeu, que eles não escutaram. Eles queriam era destruir. E eles então fizeram isso, e tiraram, não deixaram então pedra sobre pedra. E a partir deste ano então, do ano 70, depois de Cristo, com esse acontecimento, Israel passou a ser então disperso pelo mundo. A nação de Israel como nação deixou de existir. O povo Israel foi espalhado pelo mundo. Então o povo que fazia parte da nação de Israel, o povo judeu daquela época, foi espalhado pelo mundo. E a nação deixou de existir. Então, por isso que a figueira é um símbolo de Israel. Porque assim como a figueira aparenta estar morta, Israel também aparentou por 19 séculos, estar morto. Porque eles não tinham mais nação, a nação deixou de existir, eles foram espalhados pelo mundo. E então, espalhados pelo mundo, vivia um em uma nação, outra família em outra nação, assim eles se espalharam para ficar vivos. Mas a nação não existia mais. Então, por isso é comparado com a figueira, porque a figueira, quando está no inverno, ela perde as suas folhas, ela não dá o fruto e aparenta estar morta. Amém, irmãos? E Israel, então, ficou assim. Ele perdeu os seus frutos, quer dizer, ele perdeu os seus filhos. A nação deixou de existir, no sentido de se juntarem. Então estava aparecendo aquela árvore seca, mas na realidade não estava morta. Porque daí, anos mais tarde, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, no ano de 1948, a nação de Israel voltou a viver, vamos dizer assim, a existir, né? Veja só, em 1947, que foi
quando foi feito a lei para que Israel voltasse a ser nação na ONU. Quem presidiu essa sessão da ONU foi um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. E graças a esse brasileiro, Israel então começou a ser nação de novo. Então, graças a Deus por este homem, né, que era brasileiro, e que fez com que tudo funcionasse a favor de Israel naquela reunião da ONU. Isso foi em 1947. Então, nesse ano de 1947, a figueira começou novamente a dar as folhas, porque Israel começou novamente a florescer, a nascer. Ficou claro isso, irmãos? Amém? E daí, em 1948, saiu a lei definitiva, então, e foi reconhecida como nação. Em 1947, assinaram o papel. Mas só foi reconhecido isso, e a nação de Israel só foi reconhecida de novo em 1948. Dia 14 de maio de 1948. Então, em maio de 1948, se cumpriu isso aqui que Jesus falou. Eu vou ler de novo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Todo povo judeu, todo judeu, qualquer um que mora lá, quando vê uma figueira saindo as folhas, que ela está se renovando, todos eles sabem, não precisa nenhum falar para o outro, é costume dele, eles sabem que o verão está próximo. Então, a figueira sendo símbolo de Israel, eles têm muito conhecimento sobre isso. Quando eles veem as folhas saindo, eles já sabem, o verão está próximo. E daí, então, veja só, Jesus ainda diz assim, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. O que Jesus estava falando aqui? Dos sinais que nós vemos hoje no mundo. Do sinal de que agora Israel é novamente uma nação. Amém, irmãos? Então Jesus disse, quando a figueira brotar e começar a dar folha, o verão está próximo, vocês sabem disso. Mas não observem só isso. Observem que quando a nação Israel, que é a figueira, começar a brotar e dar de novo as suas folhas, o fim dos tempos está próximo. Então foi isso que Jesus quis dizer. Amém? Então isso foi em 1948. 1948. Jesus profetizou a destruição, se cumpriu no ano 70. Então no ano 70 começou o inverno, vamos dizer assim, para a figueira Israel. Porque ela deixou de existir como nação, foi espalhado o seu povo pelo mundo. E eles só voltaram daí, então, em 1948 para a terra deles, que é Jerusalém, que é lá a nação de Israel. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, olha só, a figueira como símbolo de Israel, então, começou o inverno dela no ano 70. E só em 1948 é que começou a dar folhas de novo. Começou a brotar. E Jesus disse então, quando nós víssemos essas coisas acontecerem, é porque está próximo às portas. Está próximo o quê? O final dos tempos. O Senhor Jesus está voltando. Amém? Então isso nos diz que Jesus está voltando. Mas não é só isso ainda, veja só. Em verdade vos digo, esse é o versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus falou isso, que a geração que visse Israel brotar as suas folhas de novo, ou seja, a geração, as pessoas que vissem Israel se tornar nação outra vez,
não passaria sem que essas coisas acontecessem. Quem é a geração que viu Israel voltar a ser nação? Nós. Né? Alguém aqui nasceu em 48 ou antes, ou... Não precisa ter vergonha de revelar a idade. O irmão? Antes, irmão. Então o senhor pode não ter observado na época, mas o senhor faz parte da geração que viu Israel voltar a ser nação. Nós fazemos parte dessa geração. Nós estamos aqui, nós vimos Israel voltar, né? Amém? Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas segundo Deus, quanto tempo dura uma geração? A Bíblia nos informa, irmãos, que uma geração dura 70 anos. E se a pessoa tem muito vigor, ou seja, é forte, ela pode durar até 80. Então, uma geração vai de 70 a 80 anos. Como que eu posso te dizer isso? Vamos ler? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo número 90. Versículo 10. Glória a Deus. Amém? Acharam? Olha o que diz. Os dias da nossa vida, esse salmo quem escreveu foi Moisés, tá? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Então aqui Deus usou Moisés para nos informar que uma geração dura 70 anos. Antes do dilúvio, durava mais tempo. E quando Deus enviou o dilúvio, ele disse 120 anos, até o dilúvio. De lá para cá, diminuiu para 70. E ainda Deus continua dizendo assim, ó, ou em havendo vigor, a 80. Estão acompanhando aí, irmãos? Amém? Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, o que é que a palavra de Deus, o que é que a Bíblia Sagrada nos informa? Que uma geração dura 70 anos, ou no máximo 80, se a pessoa tiver vigor, ou seja, se a pessoa for uma pessoa forte de saúde, ela pode durar 80 ou mais anos. Aqui não está falando se é 81, 82, está dizendo a geração 80, tá? Então a Bíblia nos informa isso. E olha o que Jesus falou, que a geração que visse Israel brotar ou voltar a ser nação, não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Quais coisas? Arrebatamento, tribulação, segunda vinda de Cristo, milênio. Então, tudo isso Jesus disse que não iria passar a geração sem que essas coisas acontecessem. É claro que tem pessoas que vivem menos, não significa que todos têm que viver até essa idade. Tem pessoas que vivem até mais do que 80. É Deus quem conhece os dias, nós não. Mas o geral é isso. Uma geração, então, dura de 70 a 80 anos. Então, veja só, se a geração que viu Israel voltar a ser nação não vai passar sem que estas coisas aconteçam, nós podemos entender que nós estamos nos dias desses acontecimentos. Amém, irmãos? Como assim? Então nós agora sabemos que uma geração é 70 anos. Se nós pegarmos
1948, que foi o ano que Israel voltou a ser nação. Nós podemos até somar de 1947, quando foi assinada a lei, mas vamos falar de 1948, quando eles voltaram para a terra. Olha só, 1948, mais 70 anos de uma geração. Quanto que dá? 2018. Que ano nós estamos? 2017. E Jesus disse, essa geração não vai passar sem que essas coisas aconteçam. Então nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos no tempo do fim. Se a geração de 70 anos, que completa em 2018, que está no fim, não vai passar, aí você pode dizer assim, tá, mas e se nós somarmos a geração dos 80 anos, que Jesus disse que tem gente que dura 80 anos? Vamos fazer a soma também. 1948 mais 80, 2028. Aí você pode pensar, não, então eu posso fazer o que eu quiser ainda, porque Jesus pode voltar só em 2028. E não é assim. Sabe por quê? Olha só, dentro desse período de tempo, olha só, eu estou sempre falando para vocês que Jesus pode voltar ainda nesse ano de 2017, no máximo em 2018, é o que eu acredito, pelo que a Bíblia nos informa. Pode passar de 2018? Pode, só que não pode passar muito para o arrebatamento acontecer. Por quê? Porque até 2028, então, quando terminaria a geração dos 80 anos, tem que acontecer arrebatamento, aquele período que vai ter, que a Bíblia não nos informa de quanto tempo depois do arrebatamento, que o mundo vai estar vivendo ali até que o anticristo coloque ordem no planeta, aquela falsa paz. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, não sei, pode ser 1 mês, a Bíblia não nos informa isso. Mas então veja só, vamos imaginar que Jesus volte o ano que vem, 2018, que leve 1 ano para que o anticristo se manifeste, que eu acho que não leva a isso, mas vamos pensar assim. Que ano que vai ser? 2019. Aí vão ter os 7 anos de tribulação. Quanto que é 2019 mais 7? 2026. Quantos anos tem de folga ainda para 2018? 2028? 2 anos. 2 anos depois que acontecer o arrebatamento e terminar o período de 7 anos da tribulação, Jesus desce com a sua igreja, que somos nós, os salvos arrebatados, desce com os anjos, vai existir a batalha então do Armagedon, onde Jesus destrói o anticristo, e ainda tem que acontecer o julgamento das nações e o julgamento de Israel. Mais 2 anos para acontecer isso. Então ficou entendido isso, irmãos? Eu não posso afirmar data para vocês, mas pelo que Jesus falou aqui da geração, é isso. Então veja só, 2028 já tem que ter acontecido tudo isso que Jesus falou. Arrebatamento, que é a primeira coisa para acontecer, que pode ser esse ano ainda, ou no máximo, eu acredito que até o ano que vem. Né? Aí depois os 7 anos de tribulação, mais aquele período ali entre o arrebatamento e a tribulação, que a Bíblia não nos informa quanto tempo é, que pode ser 1 ano ou 2, não acho que seja isso, mas pode ser. E depois ainda tem que ter o período de tempo no final, depois que terminar a tribulação, para que Jesus julgue as nações. Então veja só, não tem tempo sobrando. É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Ficou claro isso?
Ah, mas a geração é 80 anos, então só vai se completar em 2028, até lá eu faço muita coisa, Jesus só vai voltar lá. Não, lá Jesus já voltou e já aconteceu tudo isso. É isso que eu quero que você entenda. Então, se 70 anos fecha em 2018, que é o ano que vem, o arrebatamento pode ser esse ano ainda ou o ano que vem, para que depois aconteça todo aquele período dos 7 anos e mais o tempo de julgamento das nações, que daí fecha 2028. Ficou claro isso, irmãos? Então, por isso que Jesus falou assim. Eu vou ler todos os 3 versículos de novo para você gravar bem isso aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem é a figueira? Israel. Quando já os seus ramos se renovam. No ano 70, Israel murchou. A nação secou. Os judeus foram espalhados pelo mundo. Então é como se a figueira tivesse morrido. A figueira estava no inverno, só que ela não morreu, ela não deixou de existir, estava espalhada no mundo. Quando eles voltaram, que foi em 1948, então surgiu novamente as primeiras folhas na figueira. Ficou claro, irmãos? Então, voltando, vamos dizer assim, a brotar as folhas da figueira, é porque o povo judeu voltou para a terra de Israel, que agora, através da assinatura lá de um brasileiro, Oswaldo Aranha, voltou a ser nação. Graças a Deus por esse brasileiro. Só assim o Brasil recebeu muitas bênçãos de Deus. A nossa terra é abençoada, né, irmãos? Graças a Deus nós não temos terremoto, né? Como nós falamos ainda na mensagem, vai ter, mas pelos sinais do fim. Mas olha como as outras nações sempre sofrem com essas coisas. No Brasil, não. O Brasil é uma bênção. Nós vivemos, vamos dizer assim, comparando com as outras nações, em um paraíso. O nosso Brasil é abençoado. E isso justamente implica nessa assinatura lá, nesse esforço que esse homem brasileiro, que estava presidindo esta audiência da ONU, fez para que Israel se tornasse nação. Tentaram, se você ler essa história lá, você pode procurar no Google, tem no YouTube, você vai ver que tentaram conquistar ele para que ele não permitisse que Israel voltasse a ser nação. E graças a Deus ele não concordou e disse: não, eu quero. E Israel voltou a ser nação. Então, Deus, usando esse brasileiro, fez com que a nação voltasse em 1948 a existir como nação. Graças a Deus. E o nosso Brasil foi abençoado por isso. Tanto que lá em Israel eles fizeram uma homenagem, colocaram lá em Tel Aviv o nome de uma das ruas com o nome desse brasileiro. Porque eles têm muita consideração pelo povo brasileiro. Sabiam disso, que o povo judeu gosta de nós? Graças a Deus. Porque eles sabem disso, eles conhecem a história, né? Porque eles voltaram a ser nação por esse esforço desse brasileiro. Então, graças a Deus por isso. E aí, então, como nós vimos aqui, se Jesus falou lá no Salmos 90, versículo 10, que uma geração vai de 70 a 80 anos, se nós fizermos a soma de 70, fecha a geração em 2018, ano que vem. Se nós fazermos a soma dos 80 anos, fecha em 2028. Só que até 2028, 10 anos, né? E nesses 10 anos, então, tem muita coisa para acontecer depois do arrebatamento. E se nós formos observar, fecha direitinho. Eu não posso afirmar para vocês que seja exatamente no dia que vai terminar lá. Não, o período de Deus é diferente. Mas no nosso calendário, a gente pode entender que dá certo. Então, veja só, nós estamos realmente nos últimos dias. O Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Pode ser esse ano para que tudo se complete até 2018,
2028, desculpe, e pode ser em 2018 ainda, para que também se complete até 2028, tudo isso que tem que acontecer. Porque aqui Jesus não disse assim, e o arrebatamento vai acontecer. Não, ele disse, todas essas coisas vão acontecer antes que passe essa geração. Então, todas essas coisas incluem arrebatamento da igreja, período ali que o mundo vai estar em caos, vai estar perdido, sem direção, sem saber o que fazer, até que vai aparecer o anticristo, que vai aparentemente dar uma falsa paz, e vai dizer, eu coloco ordem em tudo, e realmente vai colocar, só que essa paz vai ser falsa e vai durar pouco, e depois ele vai se manifestar quem ele realmente é, né? Que ele é o anticristo, quer dizer, ele é contra tudo que vem de Jesus. Aí ele se manifesta, né? Acontece o período de 7 anos da tribulação, aonde nós estávamos falando no estudo semana passada, que as pessoas pensam assim, mas se eu não for arrebatado e ficar no período da tribulação, é só não negar Jesus que eu posso ser salvo ainda. Mas como nós falamos, né, irmãos, lembram que nós falamos que a situação vai ser tão séria, que vai ter demônios caminhando na rua. Lembram, irmãos, que nós falamos isso? Como assim demônios caminhando na rua no período da tribulação? Porque vai ter uma época da tribulação que o abismo vai ser aberto e os demônios vão sair para prejudicar as pessoas. Eles vão ser como escorpiões e eles vão picar as pessoas. E as pessoas procurarão a morte e não vão encontrar. E essa picada de escorpião vai ficar agindo na vida das pessoas por 5 meses. Só que é assim, a pessoa vai tentar se enforcar, não consegue, porque o sofrimento é muito grande, ela quer morrer. A pessoa pode dar um tiro na cabeça que não vai morrer. Procurarão a morte e a morte fugirá deles. Então a gente usa essa expressão, vai ter demônios caminhando na rua, mas é no sentido de, a terra vai estar como é que eu vou dizer para você? A situação vai ser tão terrível, que os demônios vão estar agindo visivelmente na frente das pessoas. Hoje nós não enxergamos eles, mas na tribulação as pessoas vão ver. Então, não queira ficar. Então, veja só, vai acontecer esses 7 anos, depois disso Jesus vem com os arrebatados, né, que nós já fomos arrebatados agora, no início de tudo isso. Aí a segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus é em 2 períodos. Primeiro o arrebatamento da igreja e depois a segunda vinda visível. Então depois do que terminar os 7 anos de grande tribulação, Jesus volta conosco e com os anjos, destrói o anticristo, joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que é a chamada guerra do Armagedon, que Jesus vem para vencer o anticristo, vence o anticristo. Então isso aí, a Bíblia não nos diz quanto tempo vai durar, por isso que nós observamos esse espaço de tempo que sobra ali até o 2028. E depois disso então, né, depois que Jesus prende o anticristo e o falso profeta no lago de fogo para sempre, aí vai acontecer o julgamento das nações e o julgamento de Israel. E daí, quando acontecer esse julgamento, a Bíblia também não nos informa quanto tempo vai levar. Não sei quanto tempo vai levar, pode ser rápido, pode ser num piscar de olhos, ou pode levar 1, 2 anos, eu não sei. A Bíblia não nos diz. Mas então tem esse período ainda que nós temos que observar. E daí até 2028, então se nós contarmos os 80 anos da geração, fechou tudo. E depois disso, então, quando Jesus fizer o julgamento das nações e tratar diretamente com Israel, aí acaba o inverno de Israel e a nação está brotando de novo os seus frutos. Porque daí é o milênio. Aí é o tempo de paz que Jesus vai governar sobre a terra. Então veja só, mas o que eu quero que você observe hoje é isso. A figueira é um símbolo de Israel. As folhas já nasceram em 1948.
e estão brotando ainda, porque todos os anos volta mais judeu para Israel. Se vocês olharem em noticiários, vocês vão ver que a todo ano tem muitos judeus voltando para Jerusalém. Esses que ainda estão morando em outros países, agora estão voltando assim de rodo, vamos dizer, como um ditado. Eles estão voltando muito. Para quê? Para se cumprir isso aqui. Eles tinham que voltar e agora estão voltando. Então, todos os judeus que moravam em outras nações estão voltando para Israel. Então, a nação está novamente brotando. E Jesus disse que essa geração, então, que viu Israel ser nação novamente, não iria passar, quer dizer, não ia acabar, sem que todas essas coisas acontecessem. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Amém? Veja só, uma coisa que eu ainda quero dizer para você a respeito da figueira. Eu não vou abrir a Bíblia, mas você pode escrever aí para você observar na tua casa. A figueira é um símbolo de paz e prosperidade. Israel é o símbolo, a figueira é símbolo de Israel e também é símbolo de paz e prosperidade. Porque lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, fala que o povo judeu se assentava debaixo de suas figueiras, representando paz e prosperidade. E Miqueias 4:4 também fala isso, que o povo judeu tem o costume de se assentar embaixo das figueiras, para representar que eles estão em paz e prosperidade. E ainda em Zacarias 3:10, também menciona isso, que é costume do povo judeu se assentar debaixo de suas figueiras e convidar os seus amigos para se assentar com eles, para estarem em paz e segurança. Então, a figueira, como símbolo de Israel, tem toda essa importância. E nós temos que observar, então, que Israel, sendo a figueira, está brotando. E brotando vai voltar novamente aquela paz e segurança que eles têm como costume se assentar embaixo das figueiras. E esse tempo vai ser no milênio que o Senhor Jesus vem instituir sobre a terra, lá em Jerusalém, por 1000 anos. Milênio, 1000 anos. Né? Ficou claro, irmãos? Às vezes pode parecer meio confuso, né? Mas eu tento explicar bem resumidinho para você não confundir. Deu de entender, então? Amém? Então, veja só. Marcos 13, do 28 ao 30, nos fala sobre isso. Não passará esta geração. Nós somos essa geração que viu Israel voltar a ser nação. O nosso tempo não vai acabar sem que antes aconteçam essas coisas. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Você está preparado? Vocês perceberam, irmãos? Toda terça eu estou falando sobre arrebatamento. E toda terça eu trago um capítulo da Bíblia diferente, um livro diferente, e um combina com o outro. Tudo fecha direitinho. Nada se contradiz na Bíblia. Então nós podemos ter certeza disso, irmãos. Jesus está voltando. Não se deixe enganar pelo mundo, não se deixe enganar pelas mentiras de Satanás. Não deixe que o inimigo coloque na tua cabeça assim, isso é bobagem, vai demorar ainda, ou nem vai acontecer. Não escute isso. O Senhor Jesus está vindo buscar os seus. E Ele quer me levar e quer levar você também. Todos nós, para que nós possamos estar junto com Ele para sempre na glória. Amém? Aonde lá nós não vamos mais sofrer, lá nós não vamos mais chorar, lá nós não vamos mais ter preocupação alguma. A vida aqui é difícil, né? A vida é difícil. Por melhor que você viva, mas tem os problemas. Tem as dificuldades, a gente sofre nesse mundo. Mas lá nós não vamos sofrer mais. Então espere por isso. E só para nós terminarmos, então, quando fala assim lá no Salmo 90, que nós lemos a respeito da geração
que aquele, deixa eu ler aqui de novo, que aquele que, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado. Aqueles que chegam aos 80 anos, depois dos 80 é canseira e enfado. Quer dizer, é mais difícil viver, porque a velhice traz os seus problemas, traz as suas doenças, traz as suas dificuldades. Então é enfado e canseira, ou canseira e enfado, como está escrito aqui. E na visão escatológica, então, do que está para acontecer, nós podemos entender esse enfado e canseira de a geração dos 80 anos, como assim, quanto mais tempo Jesus levar para vir buscar a igreja, mais sofrimento nós vamos ter. Entenderam isso, irmãos? É enfado e canseira, quer dizer, é trabalho, é problema, é dificuldade. Então, quanto mais tempo demorar para o arrebatamento acontecer, mais tempo nós vamos passar trabalho nesse mundo. Então, por isso que eu digo, ame o dia do arrebatamento, deseje que o arrebatamento aconteça, porque quanto mais cedo Jesus vier nos buscar, menos problema, menos dificuldade, menos canseira e enfado nós vamos ter. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, 70 ou 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. Ou seja, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Quanto mais cedo Jesus vir, melhor para nós. Amém? Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a geração do Maranata, irmãos. Nós somos a geração do tempo do fim. Então ore nesse sentido. Nas tuas orações diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Jesus. Vem hoje, Jesus. Vem hoje, Jesus. Amém?